Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje viemos aqui para mostrar qual é a sua idade espiritual. Você sabe a que altura você está espiritualmente? Então viemos aqui trazer essas revelações, esses ensinamentos. No evangelista São João, ele disse assim no capítulo 3: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo quer dizer nascer de Deus, porque a primeira vez você nasceu naturalmente. Você nasceu do seu pai e da sua mãe. Mas Deus nos diz que nós temos que nascer novamente. Se nós não nascermos novamente, nós não podemos ver o reino de Deus. Não podemos nos salvar. Nascer de novo quer dizer conhecer a Deus, ter o Deus como o nosso Pai. Isso é nascer de novo. Isso implica também numa renovação. Implica em você se converter. Quer dizer, mudar a sua mente, a visão, sua visão. Sair das coisas carnais e entrar para o reino de Deus, são as coisas espirituais. Isto é uma vida nova. E quando isso se faz, então a palavra nos mostra que estamos nascendo. Então não importa a sua idade, não importa quando você nasceu e onde nasceu. Mas agora, se em você está acontecendo essa mudança interior, no seu espírito, então você é considerado uma pessoa pequena, um filhinho, um nenê espiritual. E a partir daí você então deverá crescer. Então se alimentando. Agora não mais do alimento natural, o alimento da terra, mas o alimento espiritual. Então por esse motivo que viemos trazer aqui os conhecimentos, talvez poucos conhecimentos, em virtude do nosso tempo pequeno para transmitir. Mas a partir daí você pode estudar, se aprofundar nesse conhecimento. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, está dizendo assim: conheçamos e continuamos a conhecer o Senhor, sem parar. No livro de Josué, capítulo 1, verso 8 e 9, está escrito: medite nessa palavra de dia e de noite, para que prospereis. Prosperar na área espiritual. Porque o que agrada a Deus é você crescer. Não ficar emperrado, não ficar o tempo todo, muito tempo, sem conhecimento, sem crescimento. Precisamos sair logo das águas. Assim como Jesus, quando se batizou, saiu logo das águas. Assim também, nós temos um vídeo a respeito, né? Mas estou repetindo aqui, que nós precisamos sair logo, né? Não podemos ficar no mesmo lugar. Então nós vamos aqui trazer um estudo assim. E inicialmente nós vamos ler uma palavra que está assim exemplificando, dividindo o tempo de vida daqueles que são espirituais em filhinhos, jovens e depois pais ou adultos. Então leiamos o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 12 e o 14. Então leiamos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Agora o 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Bem, pelo texto que nós lemos, nós vemos que há uma classificação aqui em filhinhos, depois, na ordem que está aqui, fala sobre pais ou pessoas adultas espirituais,
e também sobre os jovens espirituais também. Então nós vamos ver assim, através da palavra de Deus, as características dessas idades que são colocadas aqui. E o que eu peço a você é que você preste atenção para que você saiba em que idade espiritual você está. Porque se você ainda tem características de menino, de filhinhos, então é um chamado especial para você continuar crescendo, buscando o entendimento, buscando em pessoas, buscando na Bíblia, ou em livros especiais, ou então meditando e buscando conhecimento naqueles que têm. Porque você precisa de um pai espiritual para lhe ensinar os caminhos. Porque eles têm o ensinamento já perfeito ou quase perfeito. Então nós lemos aqui sobre os filhinhos. Vamos começar aqui. Ponto 1. Vamos falar sobre os filhinhos. Então vamos ler inicialmente um texto que fala destes nenéns espirituais ou meninos, e aí você vai ver quais são as características, e a partir daí então você pode se localizar nesta caminhada cristã, ou então no conhecimento do Senhor ou da palavra de Deus. Então leiamos o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Bem, você já prestou atenção no alimento que você, considerado então menino, filhinhos, nenéns espirituais, precisa tomar? O apóstolo Paulo aqui dá uma orientação, dizendo que aqueles que são filhinhos, estão começando, se converteram há pouco tempo, e ainda não cresceram, então esses precisam tomar leite, não leite natural, falsificado, como dizem outras palavras. Você precisa ainda aprender os rudimentos da palavra de Deus, o princípio, aquilo que é começo, aquilo que você precisa. É como uma pessoa que vai para a escola. Uma criança que vai para a escola não vai entrar logo na faculdade. Ela precisa então conhecer os princípios, os rudimentos do ensino. Depois vai galgando, para não, então, desequilibrar nessa caminhada de conhecimento. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que ele não pôde falar aquele povo, os coríntios, como a pessoas espirituais. Ele não poderia dar revelações da palavra, um entendimento mais profundo, o plano de Deus completo. Ele teria que começar dando leite espiritual, as palavras pequenas, como batismo nas águas, imposição de mãos, como dizem lá no livro de Hebreus. Então, ele diz aqui, ele diz, por quê? Por que eu estou dando ainda o leite espiritual? Porque ainda há entre vós comportamentos de criança, ou criancice, meninice, porque ainda vocês têm inveja, dissensões, ainda brigam entre vocês mesmos, e essas são características de crianças. Então ainda vocês precisam tomar o leite. Uma característica de criança também é quando essas pessoas que são crianças são chamadas para trabalhar, eles sempre dizem, não, mas eu não posso porque sou criança. Mas quando chama para receber uma bênção, são os primeiros a chegar. Então, são comportamentos de crianças. Dentro da igreja nós vemos esses comportamentos. Então, a partir de agora, comece a estudar, comece a observar dentro da sua igreja, da sua comunidade ou do seu grupo, as pessoas que são filhinhos ou jovens, ou então adultos.
Isso não quer dizer que um menino espiritual tenha pouca idade. Pode ser que uma pessoa de 50 anos seja filhinho, seja chamado aqui de menino. Por quê? Porque ele está envolvido em coisas de crianças mesmo. Ele está indo por ventos de doutrina diversos. Um dia está aqui, outro dia está em outro lugar. Ele não tem uma consciência segura do plano de Deus, não é seguro. Então começa a procurar andar, caminhar para lá e para cá. São características das crianças mesmo que são assim. As crianças naturais, carnais, nascidas do homem e da mulher. Ela tem essas características de não querer parar no lugar. Ainda não se concentram no conhecimento, embora possa ter bastante idade já. Ok? Então, essas são as características das crianças que precisam tomar o leite. Precisa se fortalecer com os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O princípio de tudo isso. E aí, então, vai se fortalecendo, vai crescendo. Se durante esse vídeo vier mais características das crianças, ainda eu vou repetir. Mas senão você já com certeza, já se situou nessas condições. Se você é menino, você tem que tomar as providências. Se você já não é mais menino, então você precisa continuar crescendo e deixar as coisas de menino. Deixar as coisas primeiras e prosseguir. Você não pode parar. Você precisa sempre conhecer mais. O que agrada a Deus é você crescer. Porque Deus precisa de adultos espirituais para então ensinar os rudimentos àqueles que estão chegando. Ok? Se tornar um menino espiritual, nós chamamos de conversão. A conversão não é uma mudança de denominação ou uma mudança de religião. Embora, se você estiver num lugar, numa denominação, num grupo, onde não se ensina a palavra de Deus corretamente, ou então se há um engano, se você estiver envolvido nessas condições negativas, aí sim você pode trocar, de denominação. Não há nenhum pecado nisto, porque você está buscando um conhecimento melhor. Há denominações que ensinam pouco, outros não ensinam nada, e outras ensinam mentiras, e aí você precisa estar alerta, porque você precisa crescer, não pode ficar parado. O que agrada a Deus é você ser alguém perseverante, alguém que está galgando degraus, embora seja degrau por degrau. Você não pode queimar etapas, não pode subir 2 degraus, 3 degraus e assim por diante, porque você vai encontrar uma barreira lá na frente. Então comece devagar. Não há assim um tempo, porque há pessoas que estão há tanto tempo na igreja. Nós temos aqui ainda versículos que cita sobre isso. Está muito tempo na igreja e ainda são meninos, ainda fazendo coisa de meninos, ainda dizendo assim, se não for do meu jeito eu vou embora, assim eu não aceito, não quero assim. Aí faz birra, fica bicudo, fica no canto. Então são coisas de crianças mesmo, não importando a idade natural, ok? Então nós vamos prosseguir. Ponto 2. Vamos falar então sobre os jovens. Embora no texto que nós lemos, os adultos aparecem antes, mas nós estamos colocando nessa sequência. Então, sobre os jovens, nós separamos alguns versículos aqui. Por exemplo, leiamos em Efésios capítulo 4, versículo 14 até o 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Bem, o que nós vemos aqui, desse versículo, é que a palavra de Deus está dizendo para não andarmos mais
em roda de doutrinas diversas, ventos de doutrina, quer dizer, onde tem alguma indicação, você está indo. Antes você ia, agora não deve mais ir, porque agora você já é jovem. E no texto que nós lemos inicialmente, diz assim: você é jovem, você é forte e você já venceu o maligno. Bem, se você é um jovem espiritual, você então deve lembrar de um jovem que é natural, um jovem, um homem, um moço, forte, musculoso, sarado. Ele é forte, ele vence. E a palavra diz assim: então você é forte, você é jovem, você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno? Você não é mais criança? Criança não vence o maligno. Quem vence o maligno é aquele que é forte. Forte em quê? Forte para sair, por exemplo, do pecado. Isso é ser forte. Não musculoso, mas musculoso espiritual, isso sim. Então, se você tem essas condições de sair do pecado, você é um jovem, você está forte, você venceu o maligno. Porque é o maligno que traz para você os pratos desse mundo, as ofertas. Ele sim, a oferta de prostituição, o prato do adultério, da mentira, do engano, da preguiça, da maledicência, das invejas, das desobediências, o não temor a Deus. Essas coisas que o jovem vence. Se você já venceu, está vencendo, você está sendo considerado um jovem espiritual. Então, a palavra diz: então você venceu o inimigo. Você está vencendo, você está ultrapassando essas barreiras que é colocado pelo mundo. Porque conversão é sair das coisas terrenas, das coisas do mundo. Você é separado, você é trazido para o reino de Deus. E o reino de Deus, no reino de Deus não tem essas coisas do mundo. É uma separação total e plena. Esse mundo será destruído. Você não pode ficar no mundo. Você precisa crescer e se tornar um jovem. Porque na igreja, os jovens espirituais são aqueles que sustentam, aqueles que estão expulsando demônios, aqueles que já estão começando a ensinar que as coisas do mundo são contra a vontade de Deus. Então eles são fortes. A igreja precisa deles, a comunidade precisa deles. A comunidade ela é forte também quando tem esses jovens, que é forte, que está vencendo o inimigo espiritualmente. Não estamos falando aqui nada em fisicamente, porque a Bíblia trata das coisas espirituais. Eu vou repetir para você talvez não esquecer mais. A Bíblia, ela trata das coisas espirituais. Somente. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito. Você não consegue adorar a Deus fisicamente. Adore em espírito. E isto agrada a Deus. Quando você está aos olhos de Deus, fazendo as coisas de Deus. Porque ele diz: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, caminhando sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que é a palavra de Deus. Então as características do jovem é aquele que não anda mais buscando coisas que não são seguras. Por exemplo, nós vemos muito na igreja as pessoas que, quando ouvem que tem um profeta, uma profetisa, ou então talvez uma missionária dando revelações carnais, né? Normalmente. Então, as pessoas correm ao encontro daquela pessoa para receber ali um presente de Deus. Então a Bíblia diz que eles são enganados.
Porque Deus, embora ele profetiza, tem seus profetas, profetiza, ele diz no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, que a vontade dele é que você o conheça através da palavra, através do Senhor. A Bíblia é uma revelação total e plena. Você precisa correr atrás de pessoas, a não ser para ter o conhecimento, mas não porque está revelando. Porque eu já vi casos escabrosos. Não vou citar nada aqui. Mas preste atenção. Não vá na conversa. Não vá nessa onda da maioria das crianças. Agora lá tem um resolvendo. Agora está curando. Corre para lá. Agora está libertando. Corre para cá. Então escolha uma igreja boa, uma boa denominação que ensina. E você estará satisfeito. Porque nessa igreja terão os profetas, os libertadores, os que curam, os que ensinam, e os que revelam, e os que aconselham. Tem lá as colunas. Você não precisa correr. Se a sua denominação está falhando, então busque em Deus em primeiro lugar. Direção. Depois vá para um lugar onde ali você se sente crescendo a cada dia. Ok? Então as características do jovem é esta que eu citei agora. E outros que tem mais, mas a partir daí você já pode então perceber se você é um jovem espiritual, se você é forte, se você está conseguindo vencer o maligno. Não importa a sua idade física, não importa. Para Deus não importa. O que importa para Deus é a idade espiritual, porque Ele diz para crescer até a estatura de Cristo. Você ainda não está na estatura de Cristo. Ainda não está. Você precisa crescer. O apóstolo Paulo, ele diz assim, quando você corre numa pista, então você deve correr como se fosse alcançar aquele que está em primeiro lugar. Você está correndo numa pista. Você está nessa corrida. Você não deve olhar para os lados. Dos lados tem aqueles que podem te motivar, mas a maioria não te motiva. A maioria quer ver você cair. A maioria quer ver você não triunfando. Porque é uma alegria para os fracos ver alguém caindo. Todas as vezes que alguém cai, esse alguém puxa alguém para o lado dele. Lembra Lúcifer? Quando ele caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos e arrastou também a humanidade para perto dele. Assim é hoje. As características são estas. Quando alguém cai, sai de perto dele, porque ele vai te levar, ou querer te levar, para o mesmo caminho. Ouça os grandes, os maiores, fique perto deles. A palavra não diz, se você andar com o profeta, você vai ficar como ele. Você vai ser também um profeta. Ande com um professor da escola bíblica e você será também um professor. Ande com um bom pregador, que você também será um bom pregador. Este é o ponto 2. E vamos agora para o ponto 3, que fala sobre os adultos espirituais, os pais, como foi na nosso texto inicial. Então leiamos o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 até o 13. E fala sobre os pais, os adultos, os quase perfeitos ou perfeitos. Leiamos. E ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é a palavra, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus, ele separa aqueles que já são crescidos,
são os pais, são os adultos, são aqueles que estão na linha da perfeição, na chegada. Deus separa esse para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores, pastores. Esses são separados, são os pais, são as colunas da igreja, são aqueles que aconselham, aqueles que ensinam, aqueles que pegam na sua mão e caminham com você nos momentos difíceis, nos momentos alegres também. Ele está sempre presente. Ele já tem esse dom de Deus. Ele já tem em si mesmo essa prerrogativa de ensinar, de aperfeiçoar aqueles que estão chegando ou aqueles que estão crescendo. Então, esses são aqueles que não tomam mais leite espiritual. Esse já recebe de Deus as revelações, os entendimentos do plano de Deus. Ele já sabe discernir o bem do mal, não tem mais dúvida. Ele está nessa caminhada de perfeição, está crescendo ainda, logicamente, mas ele já alcançou um nível bem mais alto daquele do jovem, o nível do jovem, que é um nível abaixo. Ele já está mais acima, já passou, já venceu o maligno. Ele já está nessas condições de ajudar. Já é uma cobertura espiritual. O que você precisa, se você ainda não é. Aliás, se você é cobertura espiritual, você também precisa de uma cobertura. São a linha de autoridade que Deus concede. Deus derrama bênção sobre a autoridade. E a autoridade distribui. É assim que Deus trabalha. Então nós estamos vendo aqui. E as características do adulto? As características é essa. Quando chama para o trabalho, ele diz, eis-me aqui. Quando chama para uma tarefa difícil, ele não desiste. Ele persevera. Mesmo na dor, no sofrimento, na angústia. Ele sempre caminha para frente. Um adulto ou um pai espiritual, ele olha só para Cristo. Ele já não olha mais para os lados. Ele já não sente mais a necessidade de correr atrás de revelações. Ele já tem. Ele já pode transmitir também. Ele não está correndo para lá e para cá, em busca de alguma coisa. Ele corre para lá e para cá em busca de mais conhecimento, livros, Bíblia, meditação, oração, jejum, fazer o bem, não olhar para si mesmo, mas para os outros. Não mais está no coração dele as coisas materiais, embora ele possa ter quanto quiser. Não está mais. Agora ele quer dividir. Ele pede mais para Deus para poder dividir. Essas são as características do adulto espiritual, do pai espiritual, dessa coluna que está na igreja, na comunidade, no seu grupo. Existe lá os pais espirituais. Nesses você tem que espelhar. Esses são esses que precisa que você o busque. Mas tem mais ainda. Na igreja existe assim uma certa dissensão, né? Porque as pessoas que têm bastante conhecimento nem sempre têm um comportamento adequado. Nós vamos ler um texto para que isso dê mais autoridade para nós. No livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 1 a 3. É importante você saber, ou então ouvir isto. Leiamos. Romanos 14, de 1 ao 3. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, fraco na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu.
Quando nós falamos aqui em comida, desde o início nós estamos falando são comidas espirituais. As pessoas que são adultas espirituais, eles comem de tudo. Nós estamos falando aqui em revelações da palavra, entendimento, em discernimento da palavra de Deus. São pessoas que comem, se alimentam com alimento forte, vai nas minúcias, vai onde tem ensinamento nas entrelinhas. São os adultos. Então está dizendo que para não receber aquele que é fraco espiritual, os nenês espirituais, os filhinhos, em contenda. E esses filhinhos espirituais também não pode julgar aqueles que comem. Então esse relacionamento é que deve ser harmonioso dentro da igreja. Aos que comem bastante e os que comem pouco. Há pessoas que são ensinadas a não comer, às vezes, carne de animais, em certo dia. Não comem. Por quê? Porque a consciência pesa. Mas isto não é coisa de adulto. São coisa de crianças espirituais. Porque a Bíblia diz que tudo que se vende no mercado e açougue pode comer. E não tem dia para comer. Você pode comer todos os dias. São ensinamentos errôneos, doutrina de homens que vêm inventando coisas. Por isso que você precisa crescer no conhecimento do Senhor, da palavra, para não ficar como menino. Isso não pode, aquele não pode, e outro não pode, não pode e não pode. Daqui a pouco nada pode. E as pessoas ficam escravizadas por falta de conhecimento da palavra, por ir atrás da cabeça de homens. Doutrina, ensinamentos imperfeitos. Você precisa de perfeição. Então caminhe com Jesus. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você nunca cai. Lembra de Pedro, o apóstolo? Quando andou por cima das águas? É possível. Eu creio muito nisto, que ele andou mesmo. Até quando ele andou? Até quando ele estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para as dificuldades do momento, a tempestade, as ondas altas, afundou. Então não olhe para essas coisas. Não olhe para a sua geladeira vazia. Olhe para Jesus. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para o tempo. Caminhe. Dê o passo. Sempre caminhando em direção àquele que é o alvo, Jesus Cristo. Também há dentro das igrejas, das comunidades, dos grupos, das reuniões, pessoas que já há muito tempo está estudando a palavra ou está dentro da igreja, mas ainda são meninos. Há 20 anos na igreja, 30, e ainda meninos, e ainda se batendo, engatinhando, fazendo arte. Vamos ler um texto para dar mais autoridade e conhecimento. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12 até o 14. Leiamos. Porque devendo já ser mestres pelo tempo de conversão, ou de Cristo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, ou de Deus, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então tem essa possibilidade também. Não vá nessa conversa que aquele seu irmão que está há 30 anos na igreja, ele já seja perfeito. Observe que alguns destes ainda está tomando leite, ainda está fazendo peraltices,
Há na igreja tantas coisas. Quando eu falo na igreja, eu falo nas pessoas que nasceram de novo. Não aqueles que estão somente passando por lá, por acaso. Mas nós estamos falando aqui naqueles que são considerados santos. Santos de Deus, convertidos, separados do mundo. Ainda tem pessoas que tanto tempo na igreja ainda tomam leite. Conhece algum desses? É fácil identificá-los. Então são pessoas que precisam das suas orações, para que eles cresçam, para que deixem os rudimentos, para que pare de olhar para o erro do outro, que comece a olhar para os seus erros. Isso através de oração. As pessoas não conseguem sozinhas. Precisa dos pais e dos jovens, para que então saia dessa condição de criancice, de meninice, fazendo com que atrase o processo do plano de Deus. Jesus quer voltar para buscar a sua igreja, mas não pode, porque nós ainda não trabalhamos o suficiente. Ainda em 2000 anos e pouco mais, nós ainda não vencemos tudo. Não vencemos. O apóstolo Paulo sozinho, caminhando sem tecnologia, em lombo de burro e de navios, pequenos barcos, ele alcançou vários países, continentes. E nós, com milhões já convertidos, nós não alcançamos ainda, em 2000 anos, as nações. Estamos atrasados. Por isso que eu venho aqui, para dizer que você é um escolhido de Deus e precisa crescer. Deus precisa de ferramentas afiadas. Você já cortou uma madeira com um machado cego, sem o fio? Esse machado fica batendo o dia inteiro e não corta. Ele vai mastigando. Você já viu na sua comunidade as pessoas mastigando? Não consegue derrubar a árvore? Deus precisa de ferramentas afiadas. Precisa de pessoas com conhecimento da palavra, sem medo, caminhando sem medo, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé, aquele que pode todas as coisas, é aquele que não esquece de você, é aquele que supre a sua necessidade. Não tenha medo de avançar, não tenha medo. Jesus mandou alguns discípulos e disse: não leve nada, não leve roupa, não leve dinheiro, não leve vestes sobrando. E na volta Jesus perguntou: faltou alguma coisa? A resposta dos discípulos: não faltou nada. Então por que você já não foi? Com essa palavra você não pode mais ficar parado. Porque as pessoas que esperam condições para ir, não vai nunca. Nunca vai. Porque nunca estará satisfeito. Que Deus gosta daqueles que têm fé, que caminhem, mesmo sem nada. Caminhe, avance, vai buscando, porque Deus vai suprindo todas as necessidades. Aliás, é de interesse de Deus, que glorifica a Deus, é tirar uma pessoa do lixo, do monturo e colocar entre os príncipes. Aí nós vemos a glória de Deus, o poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.